Vamos dar início a mais uma aula do curso de Catolicismo para Adultos. Hoje é a 7ª aula, na realidade é a penúltima aula, porque teremos só mais uma, em que nós abordaremos um tema sobre mais a parte da escatologia. Mas hoje nós vamos falar sobre a oração. Eu acredito seja um tema muito importante, porque a oração é a maneira de nos comunicarmos com Deus. E nós vamos ver isso durante a exposição. Eu sou Evaldo da Assunção, como sempre digo, aqueles que já estão acompanhando o curso me conhecem bastante, então a minha apresentação está na tela, quem quiser depois saber mais detalhes, fique à vontade. O que é a oração? A oração, no sentido laico, é um discurso, uma fala numa reunião. Uma pessoa está fazendo um discurso, vai fazer uma palestra, alguma coisa desse tipo, chama-se oração. Mas, no sentido religioso, a oração é a nossa conversa com Deus. Eu gosto muito dessa expressão. É a nossa conversa com Deus. Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, e com Ele nós devemos conversar sempre, né? Contando os nossos problemas, compartilhando as nossas alegrias, enfim, como um filho que gosta, que ama o pai, e o pai que o ama, né, gostam de trocar ideias e conversar. A oração, ela é o elevar a mente, o coração e o espírito ao Pai. Nós somos, já falei isso em outras aulas, um composto de 3 partes, corpo, mente e espírito, né? Então, a oração, ela leva tudo, o nosso todo às mãos de Deus e diante de Deus. E sobre essa maneira de nos comunicarmos com Deus, nós vamos falar nessa aula. Iniciamos dizendo uma coisa que muitas pessoas pensam, mas nunca se expressam, mas existe diferença entre orar e rezar? Eu digo que sim, existe uma diferença, nós vamos ver. As duas são oração, mas há uma distinção importante. Rezar é recitar os textos que já existem, escritos por outro, ou até, quem sabe, por nós mesmos. Tem pessoas que escrevem as orações e ela lê aquilo sempre que está no momento de oração, né? Elas são feitas mais comumente durante celebrações. A celebração da missa, é uma celebração de uma solenidade religiosa qualquer, porque segue-se um roteiro que estão nos manuais, nos evangeliários, né, no missal romano, enfim, isso é o rezar. Assim como nós rezamos, muitas pessoas gostam de ter o seu livro de oração e vai ali lendo e fazendo as orações todo dia, né? Mas elas também, isso aí então mostra que pode também serem feitas a sós, não é só em comunidade. Já orar é a conversa espontânea e íntima que nós temos com Deus. Quando nós conversamos com um amigo, nós não levamos um papel para ficar lendo lá para ele, a não ser que tenha algumas coisas importantes que tenham que ser relembradas, mas na conversa diária, nós conversamos espontaneamente. E orar significa mais do que orar, vem de oral, da boca, né? Enquanto rezar vem mais de leitura. Então, essa é a expressão, a diferença que existe entre essas duas expressões. Não existe uma melhor do que a outra, ambas são igualmente importantes. Para que serve a oração? Quando eu falo oração, eu estou aqui me expressando, né, no sentido amplo. A oração pode ser o orar e pode ser o rezar. São duas palavras, mas a oração é a conjunção dessas duas coisas. Então, a oração nos serve para reconhecer a suprema majestade de Deus, que é trinitário, que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Eu quis representar aqui, colocar nessa projeção, um quadro que eu tenho em casa, que eu acho maravilhoso, que é um ícone russo, né?
e que mostra ali as três pessoas da Santíssima Trindade, como eu acho que é a maneira mais correta de apresentá-las. Observem que parecem trigêmeos. Todos três são iguais. Porque na Santíssima Trindade não existe um maior, nem menor, nem mais importante, nem menos importante do que o outro. Eles são um só em três pessoas que se complementam. Nesse ícone, o Espírito Santo está à direita de quem está assistindo, aquele que está com uma túnica azul e vestido com um manto, né, mais, vamos dizer, mais prateado, digamos assim, que representa, né, a condição de espírito, totalmente espiritual do Espírito Santo. Quem está bem à frente no meio é Jesus Cristo. A sua túnica é vermelha, relembrando o sangue que ele derramou por nós. E da nossa esquerda está a figura de Deus. Nada de velhinho, nada de um idoso cidadão, não. Igual os outros, né? E a túnica dele é dourada, porque ele é Deus o Pai. Ali nós temos Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e apesar das nomenclaturas parecerem que tem um distanciamento, não há distanciamento nenhum. Observe que os três estão voltados em conjunto para um centro, um olhando para o outro para cada um. É o sentido da Santíssima Trindade. A oração nos serve para agradecer por tudo aquilo que a gente tem, especialmente aquilo que nós não sabemos que temos e recebemos. Aliás, podemos afirmar que, geralmente, o que nós recebemos é muito mais do que nós pensamos. Muitas vezes você recebe algumas coisas, nem dá muita atenção, mas ela foi muito importante. Dom Serafim, cardeal que foi lá de Belo Horizonte, que faleceu em 2019, um grande amigo meu, uma pessoa que me deu todo o apoio, me ajudou muito, me deu muitas atividades dentro da igreja, né? Inclusive foi ele que fez a apresentação do meu livro A Quem Iremos, que serviu de base para a formação desse curso de catolicismo. Então, me dando como que uma espécie de, hoje já não se usa mais, né, que antigamente para se publicar um livro de assunto religioso, tinha que ter um carimbo de autorização de uma instância superior da magistério da igreja, e vinha uma palavra embaixo, imprimatur, quer dizer, imprima-se, ou seja, está autorizado a imprimir. Dom Serafim fez para mim mais do que isso, ele apresentou o livro e desejando muito sucesso naquela divulgação daquele texto. Ele usava essa expressão que eu acho ela preciosa. Ele disse que muitas coisas que nós recebemos são as pequenas gentilezas de Deus. Alguém um dia falou assim, pequena como? Às vezes são coisas enormes. Pequenas para Deus, pequenas gentilezas de Deus. Porque para ele, se ele nos der o mundo, ainda é uma pequena gentileza, é pouco demais para quem é o Senhor do universo. Mas para nós, muitas vezes, essas pequenas gentilezas são enormes gentilezas que recebemos de Deus. A oração nos serve para pedir aquilo que nós acreditamos que precisamos. E é justo. Se eu acho, se eu julgo que uma coisa vai ser importante para mim, eu devo pedir sim, se não é nada, se for coisa desonesta, inadequada, é claro que eu nem vou pedir, nem vou querer almejar aquilo, porque não me serve. Mas são coisas que eu posso pedir, então eu peço. E Deus é que sabe se Ele vai me conceder, e às vezes eu costumo dizer que Deus nos atende sempre, porque às vezes Ele nos atende fazendo o contrário do que a gente pediu. Aí você fala, puxa, Deus não me atendeu. Atendeu sim. Atendeu porque Ele, daquela maneira, Ele talvez esteja te evitando um monte de problemas. Na realidade, nós não precisaríamos nem de pedir a Deus, porque Deus sabe tudo. Deus sabe o que nós necessitamos, e Ele está sempre atendendo e sempre procurando nos conceder à sua maneira aquilo que nós queremos. Então, antes mesmo da gente pedir, Deus já nos está concedendo, o que eu não sei ainda.
E eu digo que essa é a forma mais primária de oração. Por quê? Nós somos pobres, nós somos carentes de mil coisas, nós temos muitas coisas que nós não conseguimos alcançar. Então, é a primeira oração que a gente faz, né? Ela não é mais primária porque ela é insignificante, não, porque é a primeira oração que nós fazemos. Normalmente, eu acordo de manhã cedo e digo, meu Deus, me dê um bom dia, me conceda que eu possa fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Então, eu estou sempre pedindo. Agora, é importante que depois venha também a gratidão. Falaremos disso mais à frente. A oração tem algumas características que são fundamentais, são muito básicas. Primeiro, toda vez que a gente ora, procuremos fazer sempre com muita atenção e intenção. Não é ficar lá olhando para cima, Deus faz isso para mim, não sei o quê, peraí que eu vou pegar um negócio ali e vou fazer. Não, isso não é orar, né? Orar é a gente estar realmente, como você conversa com a pessoa mais importante da sua vida. Se for conversar com a sua esposa, com o seu filho que você ama muito, com o seu pai, com sua mãe, se eles estão vivos, né? Então você não vai conversar com eles mexendo com tudo quanto é coisa. Não é nem elegante, nem produtivo, né? E com Deus, então, nem se fala. É preciso a gente entender que a palavra, ela não é mágica. Quando eu falo alguma coisa, aquela palavra não vai fazer uma mágica, eu quero isso assim, assim, e puf, caiu. Não é assim, né? Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos muito parlapatões. O que significa isso? Nós falamos demais. Então, nós gostamos de conversar, nós gostamos de trocar ideias, mas para Deus a gente tem que ter muita preocupação em não falar demais. Primeiro, porque não precisa. Segundo, porque Ele já sabe tudo que nós estamos precisando, né? E nós colocarmos o que está bem no fundo da nossa consciência, da nossa alma, do nosso espírito, com certeza nós estaremos falando menos e tudo que precisamos. Algumas pessoas perguntam assim, mas se eu rezar e falar a palavra errada, não existe palavra errada. Toda palavra é certa, porque ela é aquela que brotou dentro de você, a menos que você estava completamente distraído, né? E muito cuidado com uma expressão que ela é válida até um certo ponto. É aquela que diz, a palavra tem poder. Tem muita gente que gosta de falar isso, mas eu falo assim, cuidado, porque essa expressão muitas vezes tem um cunho mágico, como se eu falando uma coisa vai acontecer. Eu não vou falar da morte, porque se eu falo da morte, a morte vai me pegar. Eu não vou falar mal do meu time que vai jogar hoje, porque senão eu falar, ele vai perder. Isso é tolice, isso aí é superstição. Deus não faz nada de ruim, nem de atrapalhado, porque nós falamos bobagens, né, ou falamos coisa errada. Mas realmente, agora já vem o outro lado, a palavra tem poder, sim, na minha psique. O meu psiquismo, entende? Ele assume bem. Se eu falo assim, eu estou muito cansado, estou cansado demais, de repente eu estou cansado mesmo. Mas não é a palavra que me fez ficar cansado. Foi a minha ideia de estar cansado que de repente me deu uma bambeza, uma falta de vontade de fazer as coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com a palavra, porque ela tem o poder no sentido de ofender a pessoa. Ela tem poder no sentido de machucar a gente que a gente ama. Quantas vezes a gente, numa discussão em casa, com a esposa, ou com o filho, ou com o pai, a mãe, a gente fala uma coisa, você é um aborrecido, você é um chato. Essa palavra tem poder, o poder de magoar o outro. Esse é o poder que ela tem. Fora disso não tem poder nenhum. Mas magoar a pessoa não é uma coisa boa. Então, vamos sim rezar com atenção, não pensando que eu tenho que falar a palavra certa, porque senão eu não vou conseguir o que eu quero. Não precisa de falar a palavra certa, é só se você pensar, você expressar para Deus o que você quer, do jeito que você está, ele vai te atender, de alguma forma de atender, até não te atendendo aquilo que você está pedindo, como eu já disse. É preciso que a gente tenha humildade. A soberba, entende, é a maior adversária da oração no sentido da nossa ligação com Deus. Isso está muito bem mostrado naquela parábola do fariseu e do publicano,
em que ele entrou na igreja, né? Está lá em Lucas 18, e o fariseu, importante, fariseus era a classe nobre, né, da região, da época, e ele vai até diante do altar e fala: meu Deus, muito obrigado, porque eu não preciso de te pedir nada, eu tenho tudo, eu tenho todas as coisas, eu sou uma pessoa maravilhosa, né? E ficou lá se gabando. Enquanto o publicano, que era o pessoal mais simples, ele ficou lá atrás do templo e batia no peito dizendo: perdão, meu Deus, pelas coisas que eu fiz de errado, perdão, meu Deus. Isso aí Jesus fala. O fariseu saiu de lá sem nada mais nem menos, ou talvez muita coisa a menos, porque Deus falou: já que você não precisa de nada, já que você está falando que você é maravilhoso, que bom, continue assim, vai cuidar de você. Mas o publicano, aí Deus fala, ele saiu justificado. Mesmo porque o fariseu ainda fala assim: eu não tenho pecado, eu não preciso de fazer nada, porque eu não faço mal algum e tudo. Então, Deus olhava com pena e falava: quanta coisa errada que você tem feito. Mas o publicano reconhecia, e Jesus fala, e o publicano saiu perdoado e justificado, enquanto o fariseu saiu sem nada. É preciso de ter o desejo sincero de conseguir. Se a gente observar todo milagre que Jesus fazia, né, ele dizia: o que você deseja para o cego? Né? Ele falou: eu quero ver, Senhor, eu quero ver, eu preciso de ver. Né? E Jesus falava: a tua fé te curou. Vai, também ele de repente já estava enxergando. O paralítico, a mesma coisa. Então, eles pediam querendo realmente conseguir aquilo e, mais importante, sabendo que ele estava pedindo a pessoa certa e eles iriam conseguir o que precisavam. E conseguiam realmente. Né? Então eu sempre digo, toda vez que você orar pedindo alguma coisa importante para você, faça sempre a sua parte para resolver aquele problema que você está querendo resolver. Deus sempre faz a dele, mas ele não faz a minha parte. Eu já falei antes, em outras vezes, e vou repetir, eu era cirurgião quando eu estava trabalhando. Eu nunca, num caso difícil que eu estava fazendo, né, eu ficava lá sem achar uma solução para aquilo, nunca Deus apareceu, Jesus Cristo, um anjo, nada, nunca apareceu dentro da sala e falou assim: Evaldo, sai que eu vou fazer a cirurgia para você que você não está sabendo fazer. Nunca. Mas o que acontecia? Muitas vezes entrava um colega na sala que tinha mais experiência naquilo que estava fazendo e conversando, né, espontaneamente fazia: eu tive um caso desse jeito, eu fiz assim, assim, e aí me dava o estalo, é isso que eu tenho que fazer. E eu fazia, dava certo. Então, aquela entrada daquele colega não foi um acaso, né, uma coincidência. Deus estava fazendo a parte dele. Ele não veio operar no meu lugar, mas ele empurrou aquela pessoa que sabia daquilo e iria me ajudar. E isso acontece a todo momento na vida da gente. Muita gente fala: puxa vida, que surpresa para mim ter acontecido aquilo. Não foi surpresa no sentido de assim, de aconteceu, não. Deus ouviu a sua necessidade, às vezes você nem pronunciou, mas lá dentro você estava sofrendo, diz: oh meu Deus, eu precisava de resolver isso, eu preciso de resolver. Você não chegou nem a pedir, mas Deus logo prontificou a resolver. É preciso de ter confiança e perseverança. Tem algumas parábolas, entende, que Jesus contou, muito interessante, de uma pessoa que estava em casa meia-noite, quando chegaram os amigos, e ele não tinha pão para servir para eles. Então ele foi na casa do vizinho, que se dizia amigo dele, gritou para ele: fulano, me ajuda, porque uns amigos chegaram e eu estou precisando de pão aqui para poder servir para eles. E o vizinho falou: não, eu já estou deitado, não vou levantar não, eu estou quieto na minha cama, não vou levantar coisa nenhuma. E o cara insistiu, falou: olha, eu não posso ficar sem oferecer o pão, me dá uma ajuda, eu estou precisando. E na insistência, o cara falou: oh meu Deus, se eu não ajudar esse cara, ele não vai deixar nem eu dormir. Levantou e foi, nem foi tanto com muita boa vontade, ele foi para ficar livre da pessoa, né? Então, isso é uma parábola que Jesus contava, não para dizer que nós devemos chatear a Deus para ele nos conceder a coisa, porque Deus não fica chateado nunca. Ele apenas dizia que muitas vezes nós pedimos uma coisa e já ficamos de braço cruzado esperando.
Não é assim, não. Você tem que ter a confiança que vai receber, mas ter a perseverança de renovar o pedido até Deus ver se ele realmente quer ou ele não quer aquilo para você. Por isso mesmo que também em Lucas tem várias situações que ele mostra essa condição da insistência, né? Tem um outro caso, que aí já não era uma parábola, é Jesus ensinando, dizendo, quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Gente, é tão gostoso a gente saber disso. Quem pede, recebe. Você tem que saber, como vou repetir sempre, né? Você vai receber, mas necessariamente não vai receber conforme o que você está pedindo, porque o que você está pedindo não vai ser bom para você. Outra coisa muito importante, nós temos sempre, em todas as nossas orações, lembrar de que nós temos que rezar por nós, mas também pedindo pelos outros. Quantos amigos que estão precisando de alguma coisa, será que é lícito a gente pedir saúde, bens materiais para nós mesmos e para o outro? É. Deus não faz nenhuma questão de receber ou deixar isso aí eu não vou atender. Claro que, mas tem uma coisa que nós precisamos também de ser mais conscientes. Quando tem um jogo de futebol, e eu vejo na televisão que hoje aqui, graças a Deus, eu não vou mais ao campo, eu fico que vejo mais na minha tranquilidade de castelhano, né? Mas eu fico vendo aí as câmeras, às vezes coloca pessoas de terço na mão, rezando, outra lá levantando a mão, pedindo a Deus para o seu time ganhar. Eu pergunto o seguinte, será que as pessoas não pensam que o outro time, o time adversário, também tem torcedores tão santos, tão rezadores, tão merecedores de uma ação de graças dessa, do time dele ganhar, do que o outro lado? Só você que tem, só o lado de cá? Então Deus não entra nessas querelazinhas esportivas, jogo, disputas. Isso não é problema de Deus. Deus nos deu os meios para resolver tudo isso. Então, nós temos que resolver cobrando do time, cobrando da diretoria, cobrando dos jogadores, isso sim. Mas querer cobrar de Deus resultado, vai perder tempo. Então, esqueçam. Nós podemos pedir bem material? Sim, eu estou precisando de alguma coisa que é uma necessidade minha, por que não? Pedir, Deus vai me conceder. Mas aí, estou querendo comprar um jatinho, estou querendo ganhar um jatinho, quero ganhar um carro novo, 0 quilômetro. Isso aí não é papel de Deus. Deus tem coisas muito maiores e mais importantes para ele olhar. Sim, ele pode nos instruir, iluminar, guiar para a gente fazer as coisas necessárias para conquistar aquilo, mas ele não vai fazer no nosso lugar, nem nos dar embrulhado para presente, porque esse não é o resultado de uma oração. Como que se ora? Né? Eu digo que tem 2 tipos básicos de oração, a coletiva e a individual. A coletiva é em comunidade, né? Isso está muito claro quando Jesus falou, até em Mateus 18, ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, Jesus nos ensinava a rezar, né? em conjunto, porque em conjunto nós estamos também exercendo o espírito da fraternidade, nós estamos praticando o amor, né? O amor pelo outro. Então, nós estamos assumindo ali, né, que somos todos irmãos. Mas aí vem a pergunta, será que nós estamos assumindo mesmo? Quantas vezes nós estamos numa celebração, né, de missa, ou seja lá que tipo de celebração coletiva, e nós ficamos muitas vezes assim, olha aquele cara lá, aquilo ali, não presta, não sei o que ele está fazendo aqui, olha aquela outra está vestindo, que roupa ridícula daquela pessoa, né? Isso não é papel, não é comportamento de quem está orando em conjunto. Quem ora em conjunto vai orar com fraternidade, com respeito. Se você está achando que o outro está com alguma coisa, vai lá, ajuda ele. Quem sabe ele está precisando de alguma ajuda, né? Mas não é criticando, não é falando, sai da igreja. Eu falo que muitas vezes pessoas saem da igreja rápido porque está doido para comentar alguma coisa negativa de alguma pessoa conhecida. Isso não é
espírito de quem ora. Orar é ter respeito, é ter amor, é ter fraternidade, é ter caridade, é ter misericórdia. A mesma misericórdia que nós esperamos de Deus quando nós estamos aflitos por alguma razão. Eu já falei, a missa, né, a principal oração coletiva, que a gente vai, porque a missa tem uma característica fundamental de oração, porque lá é que nós vamos ter a transubstanciação do pão e do vinho. Nós vamos receber a Eucaristia, que de pão e vinho vai se transformar no corpo e sangue de Jesus Cristo. Isso nós vimos na aula passada, quando falamos dos sacramentos. Outras orações em comum são, por exemplo, a adoração do Santíssimo. Há muitas comunidades que têm assim, um dia na semana que se reúnem por 1 hora para orar diante do Santíssimo exposto. Ou se o Santíssimo não estiver exposto, o Santíssimo não tem quem o exponha, porque não é qualquer pessoa que pode ir lá buscar o cálice com as hóstias consagradas, mas você pode ficar diante do sacrário, porque Jesus não está trancado lá dentro. Jesus está presente igualmente dentro e fora do sacrário. O terço coletivo também é importante, né? Desde que as pessoas o façam com a atenção de estar orando em conjunto e não simplesmente fazer né? Grupos de oração também são coisas importantes, ciclos bíblicos, onde as pessoas podem estudar trechos da Bíblia e aprender tantas coisas, né? E fazer leituras meditadas, cantos, tudo isso são em grupo, né? Tudo isso são formas de oração coletiva. Os cuidados importantes para isso, né? Tomar cuidado para não fazer das fórmulas, né, de oração aqui um blá 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 que você nem sabe o que você está falando, parece uma metralhadora, né, martelando, sem, no entanto, trazer nenhuma consequência boa para si próprio e nem tampouco Deus recebe. Mas, olha, podia ser melhor. O fechamento na espiritualidade sem ação também é outra coisa importante para a gente tomar cuidado. Porque muitas pessoas falam, não, eu rezo muito, eu tenho muita fé. Aí a gente lembra da carta de São Tiago, quando ele fala, né, que a fé sem ação é morta. E ele usa uma expressão forte, ele fala, você que está falando que você tem fé, você não faz nada, não tem trabalho social nenhum, você não ajuda ninguém, você só reza. Você tem muita fé porque você acredita em Deus. Isso não é vantagem nenhuma. O diabo também tem fé, porque ele sabe que Deus existe. Ele conviveu com Deus ali, então ele sabe que Deus existe. Portanto, se você só tem fé, você está se igualando até ao diabo, né? E São Tiago terminava dizendo assim, me mostra a sua fé sem obras, eu quero ver, que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras que eu faço. Então, é muito importante a gente saber que ter fé, orar, não é só blá, blá, blá de oração. É muito importante, mas também é preciso a gente ter a ação. E muito cuidado com as orações coletivas para que ela não se torne um encontro social. Há muitos anos, eu era bem mais jovem, a gente tinha grupo de orações lá em Belo Horizonte, e nós um dia resolvemos acabar com aquele grupo, porque ele estava virando um grupo de competição. Porque a gente fazia reunião cada vez na casa de um e falava, não, vai servir só um cafezinho, tudo bem. Na outra reunião, já o outro servia um cafezinho com um biscoito, com isso, com aquilo. Aí na outra reunião, na casa do outro, o outro já fez um bolo, já especialmente para a reunião. Virou uma competição, ver quem é que servia melhor. Então nós decidimos acabar, porque a parte espiritual estava cada dia descendo mais, porque a vaidade de competir cada dia subia mais. E para orar bem, é preciso que haja um tripé, porque nós sabemos, só o tripé mantém as coisas de pé. Dois pezinhos, né, eles desequilibram. Um, então, nem se fala. Então, são três. Quais são os três pezinhos? Primeiro, a oração, né, que pode ser a reza ou a oração mesmo. O outro é o estudo, porque sempre eu falo,
só se ama aquilo que se conhece. O católico, de um modo geral, é péssimo conhecedor da sua própria fé. A maioria dos católicos que eu converso, às vezes, né, demonstram que não sabe quase nada, para não dizer nada. Eles têm apenas um vai com os outros, né? É como se fosse uma boiada sendo tocada e vai também, né? Mas ele não tem nenhuma noção, ele não estuda, ele não tem interesse em ler uma Bíblia, não, a Bíblia é muito chata. Eu reconheço que, principalmente o Antigo Testamento, é mais difícil para a leitura. Por isso que eu sempre sugiro, quem não tem hábito de ler a Bíblia, comece lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento, o Evangelho, o Antigo Testamento, ele é pesado, mas o Novo Testamento, ele é muito agradável para se ler. Depois vem as cartas dos apóstolos, tem muita coisa interessante, muito boa. E é bom ler, não é ler igual você lê um livro, leia pedaços pequenos, né? E pare, medite. Isso é muito importante, sabe? Por isso que os círculos bíblicos, eles podem ajudar muitas pessoas a fazer esse trabalho. E, última coisa, o que São Tiago já falou, ação. Faça algum tipo de ação. Você não tem que acolher todos os pobres da cidade na sua casa para você dizer que você é um bom cristão. Você não tem que pegar e levar comida para todo mundo, você dizer que tem muita coisa que você pode fazer. Muitas vezes você faz silenciosamente, mas você está fazendo. O que importa na ação é a intenção e não a ação em si. Se você tiver uma intenção legítima, honesta e que você investe na sua intenção, é uma ação que justifica. Então, quem tem esse pé, oração, estudo e ação, ele está orando como se deve. A oração individual é aquela que nós fazemos sozinhos, né? Eu e Deus e eu. Essa é a oração individual. Algumas pessoas falam assim, mas peraí, isso é contradição, você falou em oração coletiva, da importância, toda a qualidade. Sim, tudo na vida tem várias formas, uma não anula a outra. A oração individual é muito importante. Lembrem-se daquela passagem de Mateus 6, quando Jesus fala assim, quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que vão para as ruas e gritam, rezam gritando e movimentando, levantando os braços. Isso acontece até hoje. Tem ainda os fariseus, hipócritas, lá na Israel tem ainda, e para todo lado, mas lá principalmente. Eu estive lá algumas vezes e o que assustou, a primeira vez que eu estive lá, eu assustei, porque uma pessoa passou por mim gritando, levantando, eu pensei que ele estava sendo assaltado, alguma coisa. Não, ele estava orando, né? Mas Jesus falou assim, não seja hipócrita, porque eles estão fazendo aquilo tudo, mas dentro eles estão pensando nos lucros, dos negócios, pensando no que ele vai cobrar mais caro do outro, enfim. Aquilo ali não é o que Jesus ensinava. Ele falou assim, olha, quando você quiser orar mesmo, entra para o seu quarto, fecha a porta e fique lá sozinho, e sem gritaria, sem até cantar, sem nada, simplesmente fique caladinho e converse com Deus dentro de você. Porque quando você faz essa oração, Deus te escuta com muito mais possibilidades de você alcançar aquilo que você está precisando de Deus, do que se você ficar gritando ou rezando para os outros verem. No quarto, ninguém vai estar te vendo. Lá é você, mas Deus estará te vendo. E, como eu disse, né, a oração individual, ela não contradiz a coletiva, ela nos prepara, ela nos dá mais espiritualidade para nós, quando estivermos numa oração coletiva, fazê-la da melhor maneira possível. Alguns cuidados na oração são muito importantes, da individual. Primeiro, muito cuidado no automatismo no uso de fórmulas. Tem pessoas que rezam assim, vão passando folha, outros até o terço. Ele nem sabe direitinho, ele está só passando as contas. O automatismo
no uso de fórmulas, e por isso que eu digo que a oração, a reza que você faz, né, com fórmulas, é perigosa, no sentido, se você começar a ler aquilo sem a menor atenção no que você está lendo e o que você está querendo dizer com aquela leitura. A desatenção é uma das maiores inimigas de uma boa oração. Outra coisa é, eu tenho de rezar agora. Não, eu não tenho de rezar agora. Primeiro porque rezar não tem hora. Deus não tem relógio, ele não está preocupado com as horas é problema nosso. Então, a qualquer momento, a qualquer situação, quando eu estou tomando banho, eu posso rezar. Quando eu estou caminhando, as minhas caminhadas matinais, é onde eu mais gosto de rezar, né? Eu rezo o terço caminhando, né? Então, é preciso da gente ter a consciência de que a atenção é fundamental na oração. E muito cuidado com o relaxamento, que algumas pessoas dizem, não vou rezar hoje não, cansar demais, eu fiz muita coisa, mas eu rezo, né? Olha, isso também não esse é o extremo oposto, né? É aquele que não quer rezar e fica arranjando desculpa. Bobagem. Oração, ela acontece quando eu quero e, se possível, o tempo todo. As fórmulas de oração, né, existem várias. Aquelas, né, que vão ser aquelas que nós vamos rezar, né? Quer dizer, textos já existentes. Então, foi o próprio Jesus que nos ensinou a oração mais importante desses textos já que ele mesmo fez, que é o Pai Nosso. No Pai Nosso tem algumas coisas que vale a pena a gente chamar atenção, né? Quando eu falo Pai Nosso, eu estou dizendo Pai de todas as pessoas, Pai do branco, do negro, do chinês, do japonês, do ateu, do religioso. Ele é pai e mãe. Deus não tem sexo. Deus nos fez com sexos para o nosso papel humano, mas ele não tem sexo, ele não tem a consistência material, senão ele não seria Deus. E é por isso ele é pai de todos, ele nos criou a tudo e a todos. Quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, é a minha fórmula de louvor, eu estarei louvando a Deus, santificado seja o nome dele. Venha a nós o vosso reino. O que significa isso? Que eu preciso de passar por uma mudança radical. Porque quando o reino de Deus vem, ele muda tudo que a gente está fazendo de errado, de inadequado. Então, quando eu falo, venha a nós o vosso reino, eu estou querendo uma mudança radical. Seja feita a vossa vontade, né? Isso é um sinal de submissão total. Aquilo que eu falei, seja feita a sua... Jesus, quando estava lá no Getsemane, rezando, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E completou, mas se faça a sua vontade e não a minha. Então, nós temos que aprender isso com Jesus também. Vamos pedir, mas faça sempre a vontade de Deus. Porque ele nunca terá uma vontade de nos prejudicar ou de nos negar alguma coisa importante para nós. O pão nosso de cada dia, vou pedir, né? Nos dai hoje. É interessante que ele fala, pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E não fala, pão nosso de cada dia, me dê para o mês todo. Não. Porque ele quer dizer que a gente tem que pedir as coisas para aquele momento. Não é querer, daqui 10 anos já está pedindo coisa para lá. Não, nem sei se eu vou chegar vivo até lá. Então, o pão nosso é de cada dia. E a cada dia, eu repito a oração, é inclusive uma boa razão para mim fazer a oração diariamente. Perdoai-nos como nós perdoamos. Isso é um perigo, porque nós muitas vezes não gostamos de perdoar ninguém. E aí, eu estou aqui agora fazendo uma declaração muito perigosa. Me perdoa da mesma forma como eu perdoo o outro. Isso é comprometedor. E se você não perdoa os outros, então, sinto muito, mas Deus vai te atender. Vou te perdoar exatamente como você está perdoando os outros. Ele vai atender, porque você pediu. Não nos deixeis cair em tentação.
Isso é também outro lado importante, porque nós estamos confessando a nossa fragilidade. Nós somos frágeis e Deus sabe disso. Então, existe uma frase que é muito interessante, que fala, tem muita gente que fala assim, eu fiz isso porque o diabo me tentou. Tem gente que fala, eu matei o outro porque o demônio me possuiu, eu matei. Olha, cuidado, não é bem assim não. Porque existe uma frase que eu acho ela importantíssima. As tentações nunca são maiores do que as nossas forças. Então, quando eu caio em tentação, não é que eu não tive força para resistir, é que eu não quis esforçar muito para resistir. Deus não permite nunca que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar e superar. Então, quando nós falamos não nos deixeis cair em tentações, estamos reconhecendo a nossa fraqueza. E aí nós terminamos dizendo amém. É uma palavra que significa que assim seja. Toda vez que você fala amém para uma pessoa, tem pessoas às vezes que falam assim, saúde, você fala amém. Né? Qualquer coisa, você está dizendo que assim seja. A pessoa falou saúde, quando eu espirrei, eu falo amém. Estou dizendo que assim seja, que eu tenha saúde realmente. Então, observem que a oração, ela não tem palavras sem sentido, vazias. Tudo tem sentido e nós precisamos de conhecer tudo isso. Nós fazemos também as orações para Maria Santíssima. Algumas pessoas de outras religiões nos criticam dizendo que nós estamos adorando Maria como deusa. Estão completamente errados, enganados e falando bobagem. O cristão que é cristão mesmo, ele não adora Maria, não adora santo, não adora coisa nenhuma, somente a Santíssima Trindade. Só a Santíssima Trindade nós temos o dever de adorar. Ninguém, nem nada mais. Então, por que nós rezamos a Maria Santíssima? Pela mesma razão que às vezes você chega em casa, está precisando de fazer alguma coisa, não está dando conta, fala assim, ô fulano, me ajuda aqui, faz isso aqui para mim, ou me ajuda a fazer aqui. Isso, se nós podemos fazer isso no dia a dia, com os amigos, com os familiares, por que nós não fazemos com nossa mãe? Não se esqueçam que Maria nos foi dada como mãe adotiva por Jesus Cristo no alto da cruz. Quando Jesus estava crucificado, Maria e João, evangelista, estavam aos pés da cruz, Jesus falou, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Naquele momento, ele dava toda a humanidade a Maria como mãe. Ela é a mãe adotiva de toda a humanidade. Portanto, nós sendo filhos, por que nós pedimos tanta coisa às nossas mães? Por que não podemos pedir à nossa mãe, que é uma mãe que está junto de Deus e pode, muitas vezes, ser uma intercessora tão forte que nós consigamos alguma coisa, né? Então, a nossa oração para a Mãe Santíssima são de entrega amorosa à sua intercessão. Por isso que eu gosto muito, já falei e repito, essa frase que nos reporta as bodas de Caná. Quando ela, vendo que os vinhos estavam lá acabando, ia dar problema para os noivos, ela fala lá com Jesus, né? E Jesus ainda fala, não, meu tempo não chegou. Mas, 2 minutos depois, ele já estava lá transformando 600 litros de água em 600 litros do vinho mais puro, do melhor vinho, que até o mestre de cerimônia se espantou, né? Por isso, a frase que eu gosto sempre, e carrego até no para-brisa do meu carro, peça a mãe que o filho atende. Então, quando você estiver precisando de uma coisa, recorra a Maria Santíssima. Com certeza ela vai ir dentro daquilo que eu já falei. Se for a vontade de Deus, acontece. Se não, não vai acontecer. A oração mais, vamos dizer assim, especial para Maria Santíssima é a Ave Maria. Ela tem a versão oficial, mas eu vou ensinar para vocês agora uma versão modificada, que não foi eu que mudei. Isso veio para mim, né? Foram sacerdotes, teólogos que mudaram e eu achei muito válido. A Ave Maria, a primeira parte da Ave Maria, ela é toda ela retirada do Evangelho, né? De Lucas,
no capítulo 1, de 28 a 42. Primeiro, a saudação do anjo a Maria. E depois, em continuidade, a saudação de sua prima, Santa Isabel, a mãe de João Batista, né? De João Batista, que Maria vai ajudá-la, né? No fim da sua gravidez, e quando ela chega, a sua prima fala: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, essas duas partes são da Bíblia, estão lá, e que dão conformação à primeira parte. A segunda parte da Ave Maria foi acrescentada no século XV, a partir de uma oração litúrgica, chamada oração litúrgica das completas. O que são completas? São aqueles frades que rezavam, tinha várias horas do dia para rezar. As completas era a última oração do dia, uma espécie de oração da noite. Já existia no quarto século depois de Cristo, né? Então, alguns estudiosos fizeram uma pequena mudança que eu vou explicar, né? Aí está em marrom as mudanças, porque a segunda parte, como eu disse, nós não podemos mudar nada da primeira, porque ela é a história de Maria no Evangelho. A segunda parte, ela foi acrescentada, e foi acrescentada por pessoas religiosas que queriam completar aquela oração. Então, lá fala, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu acrescentei, e nossa, não é eu que acrescentei, eu falo, eu quando rezo eu acrescento, porque eu aprendi isso em muitas leituras que eu fiz. Então, Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, porque Maria é Mãe de Deus e nossa, então eu reforço isso para ela, ó mãe, eu estou te chamando de mãe porque você nos foi dado ao pé da cruz. Em seguida fala, rogai por nós, pecadores. A pessoa, o teólogo que fez essa mudança, ele dizia, nós precisamos de parar de ser autocomiserativos, de ficar só dizendo, eu sou pecador. Não, nós somos pecadores, Deus sabe disso e nós também sabemos. Mas muito mais do que isso, nós somos filhos de Maria. Então, rogai por nós, vossos filhos. Não precisamos de ficar, ela está cansada de saber que pecadores nós somos. Mas vamos, né, reforçar essa posição nossa de filhos. E agora e na hora de nossa morte, amém. Não, mais um pouquinho. Eu não quero ficar morto. Eu quero morrer e ressuscitar. Então, agora e na hora da nossa morte e ressurreição. Então, olha que beleza que fica essa segunda parte. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte e ressurreição. Amém. Seja essa a forma adequada de nós rezarmos. A outra oração muito também comum é a Salve Rainha, que essa oração foi feita por um monge chamado Contracto, na época do Império Romano Germânico, em 1050. Né? E em 1950 foi proclamado o dogma de Maria como Rainha dos Anjos e Santos, baseado na passagem do Apocalipse, né, onde fala, Apocalipse 12, 1 e 12, da mulher grávida que dá à luz a um filho e depois tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representando exatamente Maria. Então, essa é a forma, foi o nascimento da Salve Rainha. Então, tem a oração tradicional e nela algumas pequenas modificações que nós vamos ver agora. Então, essa oração da Salve Rainha, essa figura que eu acho também muito bonita, Deus e Jesus, colocando a coroa em Maria, com o Espírito Santo acima deles, iluminando toda aquela cena, né? Então, nós temos a forma tradicional que vai dizendo, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, a vós bradamos vossos filhos, né? Aqui agora já tem, a vós bradamos, né, os degredados filhos de Eva. Eu não marquei ali, mas já faço a mudança agora, né, para dizer, ao invés de falar os degredados, as mesmas mudanças foram propostas pelo mesmo grupo,
chamando a atenção que nós precisamos de ser mais positivos, porque se nós ficamos só falando humilhação, nós somos humildes, porque humilhação demais não é humildade, é muitas vezes falta de vontade de crescer. Então, humildade é importante, mas humilhação não. Então, a vós bradamos, os degredados filhos de Eva. Não, Senhor. Vamos colocar de novo. Nós somos um degredados filhos de Eva, não. Nós somos os filhos de Maria. Nós somos os filhos de Maria, porque é Jesus que nos deu. Eu não vou recusar um presente desse. Em seguida vai, a vós suspirando, gemendo, chorando, né? Aí eu falo, não, pera, eu só chorando, não. A vida, a gente suspira, geme, chora, mas quantas coisas boas nos acontecem. Então nós colocamos suspirando, gemendo, chorando e sorrindo. E, em vez de falar nesse vale de lágrimas, nós vamos colocar nesse mundo que nos foi dado por Deus. Porque Deus nos deu esse mundo. Se nós estamos bagunçando ele, a responsabilidade é nossa. Mas por que eu vou desvalorizar o mundo que Deus me deu, chamando ele de vale de lágrimas? Não, não é vale de lágrimas. É um vale até de muita alegria se nós soubermos viver a vida e respeitando as leis de Deus. E no final fala, e depois da nossa morte, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Então eu falo, não é depois da nossa morte, não, depois dessa vida. Porque eu não pretendo morrer. Eu vou morrer dentro do contexto biológico, mas eu vou transformar-me. Eu serei transformado pelo amor de Deus e pela redenção de Cristo. Então, depois dessa vida que eu estou vivendo agora, mostrar-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Então, eu acho que essas mudanças, pode parecer assim, não, isso é bobagem. Não é bobagem, não. Vocês não falaram, muitas pessoas não falam, que a palavra tem poder? Pois é, aqui o poder está vamos dizer assim, nos dá mais força naquilo que nós precisamos, né? E no final, continuamos a mesma coisa, ó clemente, ó piedosa, ó sempre doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A oração da Salve Rainha completa é essa, com essas pequenas mudanças. Quem quiser adotar, é só depois copiar essa diapositivozinho que estão aí, que eu já passei. Outras formas de oração que existem são, para início de conversa, o sinal da cruz, que tem duas formas. É o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sempre começamos na região frontal, depois na região do coração, depois no ombro esquerdo e no ombro direito. Então, esse é o sinal da cruz clássico, né? E não tem beijinho na mão, não, porque eu não tenho que beijar mesmo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele beijinho na mão já é um pouco de superstição que a pessoa está levada a fazer. E o outro sinal é o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz na testa. Guardai-nos, Deus nosso Senhor, diante da boca dos nossos inimigos. Então, é o sinal da cruz, pode ser o Pai Nosso ou o sinal da cruz propriamente dito. São os dois modos de rezar, geralmente abrindo e fechando as nossas orações. Outra oração é a do Glória, geralmente cantada durante as celebrações da missa, né? O Glória louvando a Santíssima Trindade. Glória a Deus nas alturas, aos homens de boa vontade, enfim, são formas diferentes de dar glória a Deus. A oração dos serafins, que a gente chama, já falei isso quando falei dos anjos, né? É aquela que a gente reza durante a celebração. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Então, isso são orações que a gente pode falar a qualquer momento, depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O rosário é o terço, né? Chama terço, porque o terço seria a terça parte do rosário, que hoje mudou, porque João Paulo II, em 2002, ele instituiu mais um mistério que ele achou, e que eu acho que foi certíssimo, complementando todas as fases, que são os mistérios da luz, que contemplamos algumas coisas que nos outros mistérios não são completados, fazendo todo um contexto, um conjunto harmônico. Então, o rosário é algo muito bom para se rezar e que deve ser rezado, mas com alguns cuidados fundamentais, né?
Porque nós não devemos rezar, por exemplo, o terço, eu falei isso, durante a celebração da missa. Tem gente que vai para participar da missa rezando o terço. A oração do terço é uma oração individual, que pode ser rezada até em grupo, mas ela é individual. Enquanto se eu estou na celebração da missa, né, se todo mundo estivesse rezando o terço, tudo bem. Mas só aquela pessoa ou mais outra ali que tem essa mania, não dá. O terço a gente pode rezar dirigindo, rezar caminhando. Eu gosto muito de rezar o terço. Eu tenho um anel, né, que é o que eu mandei fazer, que é um desse tercinho que a gente consegue comprar loja, mas eu mandei fazer porque fica mais confortável, porque não tem aquelas pontinhas muito grandes. Então, eu uso o terço. Quando eu estou caminhando, eu estou rezando o terço. Quando eu estou dirigindo, eu rezo o terço. Então, o terço é uma oração que você pode fazer continuamente. Ele tem os mistérios gozosos, que fala do nascimento de Jesus, depois os mistérios dolorosos, que fala da paixão e morte de Jesus, depois vem os mistérios da luz, que contemplamos situações onde Jesus é manifestado, né, com a sua luz, transfiguração no Monte Tabor, né, a sua apresentação durante o casamento, nas bodas de Caná, que ele ainda não tinha chegado a hora, mas ele foi uma luz para aquele pessoal que estava naquele casamento ali, né, que viu o que tinha acontecido. E, bom, outras situações. Então, são os mistérios da luz. E tem o último mistério, são os mistérios gloriosos, que nos reporta a ressurreição, a ascensão de Jesus ao céu, né? A vinda do Espírito Santo, Pentecostes, e a coroação de Maria Santíssima nos céus como Rainha dos Anjos e Santos, depois de ter sido assunta aos céus. Eu falo assunta porque, aproveitando, né? Muitas pessoas confundem que a ascensão de Jesus e a assunção de Maria é a mesma coisa. Não é. A ascensão, Jesus subiu pela sua própria potência. Maria foi assunta ao céu. Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Maria foi assunta, ela foi levada. Como mãe do Senhor da vida, ela não passaria pela toda a degradação da morte. Não que o corpo dela foi levado materialmente para o céu, porque isso não é possível. No céu não tem espaço para matéria. Então, ela foi levada em corpo e alma, que foi espiritualizada sem ela passar pela decomposição da morte. Então, é também contemplado nos mistérios gloriosos. Então, quem gostar de rezar, reza o terço. É uma oração muito boa. E cada mistério a gente contempla, não é só babá, não. Se eu estou rezando o terço nos mistérios gozosos, eu tenho que saber de quais são os 5 mistérios, que aí eu vou contemplar o anúncio de Maria, vou contemplar o nascimento de Jesus, depois vou contemplar a prisão de Jesus lá no Monte das Oliveiras, e aí por diante. A oração ao Divino Espírito Santo é uma oração que cada dia eu estou adotando mais na minha vida. Eu gosto mais dela. Tem várias, você pode procurar, você vai encontrar várias orações, e aquela com a qual você se sente melhor, e adote aquela oração. Sempre a gente reza a oração do Espírito Santo antes de qualquer celebração, de qualquer momento de oração. Para quê? Para pedir a luz do Espírito Santo, para que nos faça melhor aproveitar aquela reunião, aquela celebração que a gente vai fazer. A gente faz dentro da gente. Não é oração pública, pode ser, se alguém propuser fazê-la, mas você faz dentro de você. E a gente sempre, eu gosto muito de uma oração que eu tenho usado ultimamente, que ela fala especificamente, né, pedindo os dons do Espírito Santo, que nós sabemos que são 7, da sabedoria, do discernimento, do conselho, ciência, piedade, fortaleza e amor a Deus. Cada um depois procura, vai encontrar fácil a explicação de cada um desses. Eu só quero me deter nesse último, porque lá fala em temor a Deus. E muita gente entende mal.
pensando que nós estamos pedindo a ajuda do Espírito Santo para nós temermos a Deus. A palavra temer, ela tem relação com medo, então é como se nós estivéssemos pedindo, vamos ter medo de Deus, porque Deus é grandioso demais, Ele pode assustar com minhas bobagens, me fazer... Gente, vamos entender Deus como Pai misericordioso. Toda vez que eu rezo qualquer oração, como o credo, por exemplo, quando fala Deus Todo-Poderoso, eu também, aí já é por minha conta, eu acrescento sempre, é misericordioso. Que Deus é tudo, mas Ele, acima de tudo, é misericordioso, Ele é amor. Ele quer a nossa felicidade, quer a nossa paz, Ele quer tudo de bom para nós, porque um pai que não quer isso para o filho não é um pai desnaturado, e Deus não é um pai desnaturado. Então, a palavra temor de Deus, ela tem, nessa oração, nos dons do Espírito Santo, o sentido de respeito profundo a Deus, né? Nós temos que, quando a gente teme uma pessoa, nós respeitamos muito aquela pessoa. Então, a gente coloca, mas o respeito que nós devemos desenvolver para Deus não é pelo temor, pelo medo, mas pelo amor. Então, eu peço sempre do Espírito Santo, um amor a Deus profundo e inabalável. Eu acho que isso é muito importante. E sempre me refiro a Deus, eu gosto muito também, quando faço as orações, de referir a Deus como a minha rocha, meu rochedo, onde eu me abrigo e onde Ele me acolhe. Porque a ideia que eu faço de Deus é exatamente, quer dizer, materializando, é um rochedo inquebrável, inalcançável, onde nós ficamos, né, abrigados no amor e na misericórdia de Deus. A oração ao anjo da guarda, quando eu falei dos anjos, eu falei bastante, não vou repetir. Eu acho que é muito importante, eu rezo com meu anjo da guarda todo dia. Quando eu vou fazer qualquer coisa diferente, eu recorro a ele. E ele realmente é um ótimo companheiro, uma ótima ajuda. A comunhão espiritual é quando você vai a uma celebração e você não vai poder comungar na hóstia, nas espécies eucarísticas, você pode fazer a comunhão espiritual, que, aliás, você pode, toda manhã, ao se levantar, fazer também nas suas orações matinais uma comunhão espiritual, para que você possa começar seu dia com Cristo eucarístico no seu coração, espiritualmente. Então, você procure livros de oração, vai encontrar fórmulas muito simples e que você logo memoriza e passa a fazer. E depois você pode... Olha, oração não precisa necessariamente ser encaixotada em fórmulas. Você pode criar as suas orações, porque quando eu converso com uma pessoa que eu gosto muito, eu não fico encaixotado falando só aquilo que ela gosta de ouvir, não. Eu tenho criatividade. É como você encontrar com a namorada e todo dia você tem que falar as mesmas coisas. Não, você vai levar uma flor, você vai fazer um agrado, você vai conversar coisas boas, vai compartilhar coisa com ela. Então, a comunhão espiritual, ela tem a maneira, vamos dizer, certa de fazer. Mas aí você pode aprender e fazer da sua maneira depois, respeitando as indicações. Orar para santo. Tem muita pessoa que fala assim, não, eu gosto de orar para São Sebastião. Eu gosto de orar para São isso, santo aquilo. Olha, os santos, eles não fazem milagres. Eles não fazem milagres. Eles não atendem nossos pedidos como nós fazemos. Eles são intercessores. Da mesma forma que Maria, por ser foi uma humana, como todos os santos foram, né? Eles não fazem milagres, só Deus faz o milagre, só Deus atende o que precisamos, Deus trinitário, né? Mas eles podem ser intercessores, pelo muito que eles fizeram, que levaram a eles a serem colocados na lista da santidade, eles estão mais próximos de Deus para interceder por nós. Então, tudo bem, mas não façam do santo a exclusividade da sua fé, porque aí você está distorcendo as coisas todas. A leitura meditativa da Bíblia ou de outros textos, não é só da Bíblia, de outros textos, tem muitos livros, hoje tem livros demais para a gente ler e aprofundar nos mistérios da fé e no aprendizado da religião. Então, mas o principal, sem dúvida alguma, é a Bíblia. Como eu disse,
leia, de preferência, o Novo Testamento. Se você não tem o hábito de ler, pega o Novo Testamento, que com certeza você vai se sentir muito mais em casa do que você lê no Antigo Testamento, que tem hábitos, tem situações, tem costumes que são chocantes, muitas vezes, para uma pessoa que não está bem formada naquilo. Por isso que muitas pessoas que, às vezes, em determinadas religiões, dão foco, vamos dizer assim, essencial no Antigo Testamento, me desculpa, mas eu acho que estão indo pelo caminho errado. Porque antes de você pegar uma estrada mais difícil, é preferível você caminhar numa estrada mais tranquila para você acostumar na caminhada. E a oração espontânea, né, que é a nossa conversa com Deus, nosso Pai. Muitas vezes você fala assim, mas eu vou rezar o quê? Pai Nosso, creio em Deus Padre? Não, oração é conversa respeitosa, amorosa com o nosso Pai. Então faça isso. Para completar essa parte das orações aqui, vou contar para vocês uma história que eu ouvi uma vez, achei interessantíssima. Um padre, uma vez, né, à noite foi fechar a igreja, que era daquele tempo que as igrejas ainda ficavam abertas à noite, até um determinado horário, e quando ele entrou na igreja, a igreja totalmente vazia, ele encontra um malabarista, né, fazendo lá, jogando bola para cima, fazendo cambalhota, fazendo tudo quanto é coisa em frente ao sacrário. O padre ficou bravo. O padre falou assim, escuta, você está achando que você está no circo? Você está achando que você está onde? Você está na casa de Deus, tem que ter respeito. Não é isso, não é assim que se procede aqui dentro, não. Ele pegou humildemente e falou, seu padre, o senhor me desculpa, mas eu sou uma pessoa de origem muito humilde. Eu nem ler direito, eu não sei. Eu não aprendi, eu não tive catecismo, eu nunca fui, mas eu tenho um amor muito grande por Jesus, de tanto que eu já ouvi falar nele, eu tenho um amor muito grande por ele. E já me falaram que aqui nessa casinha aqui, ele fica aí dentro, num pãozinho redondo. Então, eu vim cá para rezar para ele. Como eu não sei rezar, eu sou malabarista do circo, eu faço palhaçada, eu sou palhaço do circo. Então, eu achei que o que eu devia de fazer é dar a ele aquilo que eu sei fazer e que eu gosto de fazer. Então eu estou fazendo aqui o que eu faço no circo para agradar toda a plateia. Aqui eu vim fazer isso para ver se ele fica feliz com a minha arte. Essa lição, para mim, ela até me emociona, né? Porque eu falo, gente, quantas vezes nós criticamos pessoas pela sua maneira de querer rezar ou louvar a Deus, quando, olha, Deus não está satisfeito com as nossas críticas, com os nossos pedantismos de achar que nós é que sabemos as coisas. Às vezes, é o pobrezinho, o analfabeto, aquela pessoa que não teve uma educação adequada, ele tem mais contato com Deus do que nós, com toda a teologia, com todo o estudo, com tudo mais. Então, vamos pensar sempre antes de criticar. Eu vou chegando ao final, expondo agora uma coisa que eu acho muito importante, que é o que eu chamo da oração do silêncio. Eu, particularmente, não gosto, questão de gosto, eu não gosto de ir em assim, celebrações com muito canto, muito movimento, muita gente e aquela agitação. Eu não sei, ali eu não me sinto à vontade. Eu gosto muito do silêncio. Mesmo nas celebrações, eu acho que, de missa, né, eu acho que os padres, e eu quando dirijo uma celebração da palavra, eu sempre privilegio muito um tempo de silêncio, para que as pessoas possam, depois, por exemplo, da homilia, depois do evangelho, a pessoa pegar e ficar em silêncio algum tempo para interiorizar tudo aquilo que ela ouviu. Enquanto ela ouvia, ela foi interiorizando precariamente, mas depois ela pode interiorizar aquilo de uma maneira especial. Então eu gosto muito da oração do silêncio. E a gente tem algumas passagens bíblicas que nos falam que Deus também gosta do silêncio. A passagem que eu gosto mais é aquela que está no primeiro livro de Reis do Antigo Testamento, quando Elias, o grande profeta Elias, ele está no Monte Horebe e esperava que Deus iria falar com ele. Ele estava esperando
a manifestação de Deus. De repente, deu uma ventania furiosa, derrubando árvores ali perto e tudo, e Elias estava lá dentro da cavernazinha, né? Ele ficou quietinho lá dentro, porque Deus não estava naquela ventania. Daí um cadinho deu um terremoto, caia pedra lá em cima, tudo mais. Elias ficou quietinho no seu lugar. Deus não estava no terremoto. Daí um cadinho, labaredas apareceram forte e tal. Ele ficou quietinho no seu lugar, porque Deus não se manifestava no fogo. Quando de repente deu uma brisa suave, quase que o ar dançando na porta da gruta. Quando ele viu aquilo, ele correu para a porta, para a abertura da caverna, e falou: Deus, eu estou aqui. Fala comigo, Senhor. Deus se manifestou para ele. Então Deus se manifesta no silêncio. Não é na barulheira, não é nos gritos, nem nada. Tudo bem, as pessoas gostam, que bom que gostam, que cantem. Dizem que quem canta reza 2 vezes. Então, se as pessoas estão fazendo tudo isso, mas com autenticidade, e não para ser um artista ganhando público, tudo bem. Eu não tenho obrigação de julgar ninguém, nem devo, nem quero. Então, cada um faz o que quer. Mas eu gosto muito do silêncio. Eu acho que quando eu estou silenciosamente sentado aqui nesse lugar onde eu faço minha gravação, eu tenho minha cadeira, onde eu sento, fico quietinho ali, faço a minha meditação. Eu acho que é muito mais próximo de Deus do que com toda a arruaça que muitas vezes se faz. Essa oração do silêncio, que se chama também de meditação, que eu vou falar rapidamente sobre ela, é diferente da reflexão. Porque muitas vezes você lê um texto, né, e depois você para, faz silêncio e vai refletir sobre aquilo. O que foi que você leu? Qual é a mensagem que aquele texto quis te dar? Então, isso se chama reflexão. É uma forma de oração também. Entre as muitas formas de oração, também é essa. Mas a meditação, ela tem uma origem muito lá atrás. Os primeiros padres do deserto, lá no Egito, no século III, tinha entre eles um santo que é considerado quase que o padroeiro da oração meditativa, da exclusão desses grandes conventos, onde os padres e as freiras ficam lá em isolamento total. É Santo Antão, né? E os primeiros cristãos, eles que começaram muito com essas orações, né, porque estavam no deserto, não tinha lá nada que fazer de barulho, então eles faziam a meditação, a oração interior. Mas as outras religiões também fazem isso, elas têm a sua maneira de fazer. O hinduísmo, o budismo e também algumas formas de esoterismo, eles fazem muito meditação. Não vou aqui analisar como que eles fazem ou como não fazem. Há alguns cristãos católicos que criticam muito a meditação e essa oração que a gente chama de zen, meditação zen. Vou falar sobre ela daqui a pouco, né? E muitos cristãos entraram para esse tipo de oração mais silenciosa, mais quieta, com mais espiritualidade, mais intensa, né? Em oposição àquela teologia da libertação, porque quando a teologia da libertação surgiu, Papa Paulo VI, inclusive, incentivava, eu tive muita ligação com ela também, era uma forma assim, de colocar a religião mais, como dizia São Tiago, orando, oração e ação, né? Mas houve, infelizmente, uma infiltração, né, ideológica negativa na teologia da libertação. E ela virou um radicalismo muito grande, onde, de repente, essa fé mais interiorizada, ela era vista com maus olhos, porque o importante era ir trabalhar com o pobre, com o drogado, com as pessoas necessitadas. Não nego esse trabalho como importantíssimo, mas você não pode negar que existe também, por exemplo, aqueles padres,
né, que fica reclusos no convento, rezando 24 horas por dia, nem sai de lá, né? Ah, mas isso aí é um absurdo, eles estão se alienando. Não estão alienando. Alguém tem que fazer esse tipo de oração, porque isso é que reforça, por ação diversa do que nós entendemos, as ações daquelas pessoas, né, que estão fazendo trabalhos de caridade, trabalhos para as pessoas necessitadas. Então, uma coisa puxa a outra. Então, não há por que criticar um ou nem outro. Nós criticamos a infiltração ideológica dentro da teologia da libertação, quando, espertamente, algumas pessoas que de espiritualidade não têm praticamente nada, mas que valorizam a teologia da libertação porque elas querem puxar a pessoa para essa ideia socialista de ideologia marxista. Mas isso não cabe agora nós conversarmos sobre isso, eu só dei um toque para explicar que esse surgimento da oração silenciosa com mais intensidade no século passado foi, em boa parte, como uma espécie de reação a essa impregnação da teologia da libertação por ideologia. A meditação cristã, ela não é fantasia nenhuma. Pega Mateus, capítulo 6, 5 a 8, que nós vamos ver que ele ali está dando muitas falas de Jesus, indicando a oração, inclusive aquilo que eu já falei antes, que Jesus falou: entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e lá Deus vai te ouvir no silêncio do seu quarto, e não na exposição com gritos e barulhos lá fora. A igreja tem muitos santos que se dedicaram muito a esse tipo de recolhimento, de oração mais interior. Entre outros, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, né, que foram, assim, tem escritos maravilhosos mostrando essa atividade da oração silenciosa, né, e que viviam praticamente reclusos, né, na sua oração e no seu trabalho. Tem vários autores cristãos, e eu gostaria aqui de citar alguns, para que quem te interessar em conhecer mais, procure os livros desses autores, porque eles são os que melhor trabalharam isso. Primeiro deles, que mais fez, é William Johnston. É um padre jesuíta que dedicou muito a essa oração chamada do Zen cristão. Antony de Mello, outro jesuíta, que também publicou vários livros em cima dessa linha de espiritualidade. John Mann é um beneditino. E Jerônimo Finkler, um franciscano. Todos eles priorizando muito essa oração do silêncio, da meditação, que eu vou dar algumas dicas em seguida. A meditação cristã, ela não é novidade nenhuma. Ela começou lá no século XIII, na Grécia, num monte chamado Monte Athos, onde é que tem, que está lá até hoje, esse mosteiro maravilhoso, enorme, né, onde se praticava o que se chamava de exicasmo. O que é exicasmo? Exicasmo é uma palavra que vem do grego exíquia. Exíquia significa, em grego, estado de paz, de calma, de quietude. Então Deus está na paz, Deus está na calma, Deus está na quietude, Ele não está na agitação. Então, eles, percebendo isso, passaram a trabalhar mais em cima desse tipo de espiritualidade, né? E quem dedicava a isso era chamado de exicasta, era o praticante dessa. Isso foi do século XIII. E também existe um outro mosteiro famoso, chama Meteora, que é um dos sonhos que eu tive, mas não consegui realizar, que era visitá-lo. No cimo de uma montanha, e lá ficam também aquelas pessoas que estão nesse processo de meditação. A oração monológica ou pura, parece um nome difícil, mas é o nome dessa oração, ela é aquela oração de repetição contínua,
de uma mesma frase ou de uma mesma palavra. Existe uma que vem lá dos padres do deserto, né? Que não tinha nada, não tinha ali igreja, não tinha nada, eles viviam em áreas inóspitas. Então eles criaram a oração chamada oração de Jesus, que até hoje muitos praticam, eu inclusive pratico com certa frequência. É você repetir dentro de você, sem silêncio, sem ruído nenhum: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Interiormente, não com o movimento da boca, não falando alto, mas você simplesmente repetindo aquilo. Você pode fazer isso numa outra atividade, qualquer coisa, mas o ideal é você estar sentado, mais parado e fazer essa. Isso dá um resultado muito bom. As pessoas têm um efeito até físico e mental excepcional. E isso tudo segue o que Jesus mesmo ensinou. Jesus dizia: orai sem desfalecer. E São Paulo dizia: orai sem cessar, na carta aos Tessalonicenses. Então, eles mesmos disseram: como é que você deve rezar? O tempo todo. E você pode rezar o tempo todo fazendo o que você tem de fazer, mas lá dentro o seu espírito já está treinado a fazer essas orações continuamente. Entre outros também autores famosos nessa área, nós temos o Thomas Merton, que era um monge trapista. Ele tem diversos livros escritos, já faleceu. Alguns famosos deram até filme, né? Um é O Homem Algum é uma Ilha. Isso é uma ideia assim magnífica. E o outro chama A Oração Contemplativa, onde ele ensina também, fala, valoriza esse tipo de oração. O William Johnston, esse que está agora, apareceu a fotografia, é um irlandês, padre jesuíta, né? Ele escreveu vários livros, entre eles o Cristianismo Zen, onde ele mostra que porque, como eu já falei, tem gente que abomina a ideia de colocar meditação, zen, essas coisas todas dentro do cristianismo. Ele mostrou que o cristianismo zen existia desde o tempo de Jesus e que simplesmente houveram distorções que fizeram com que algumas pessoas ficassem muito preconceituosas. Mas eu já li os livros dele todo, são maravilhosos e você tem uma orientação muito boa para você praticar o cristianismo zen, que é extremamente pacificador. Como é que se faz? Primeiro, local e postura. Aqui eu peguei uma fotografia de um monge budista, né? Na posição em que normalmente os budistas usam, mas que você pode usar, porque isso aí não é patrimônio do budista. As pernas, os braços, o corpo que ele está usando é o mesmo que nós todos temos e que foi Deus que nos deu. Então, essa posição, eles descobriram que é a posição mais confortável para esse tipo de oração, né? Então, senta-se. No início, às vezes a pessoa tem dificuldade, outras têm, eu tenho problema de joelho. A posição não tem importância. Essa posição é o que eu falei, é a mais adequada, mas você pode fazer numa cadeira, com as pernas, em vez de ficar nessa posição, que é chamada posição de lótus, numa linguagem budista, mas você pode fazer a mesma posição. Enfim, o importante é você ficar como você se sentir confortável para fazer 15, 20 minutos, meia hora dessa meditação. O importante é você ter regularidade, fazer isso diariamente. De manhã, quando você levantar, ou de tarde, à noite, antes de deitar, faz qualquer hora. Você escolhe, faz de 15 minutos a meia hora todo dia. Você vai ver a diferença que tem. Tem, inclusive, um livro do William Johnston que chama Música Silenciosa,
que ele mostra, inclusive, estudos médicos que mostraram os efeitos físicos e mentais em quem praticava meditação. Como eu disse, 15 minutos, 30 minutos em média é o tempo ideal para a gente na atividade que a gente tem. Quem tem mais tempo pode ficar até 1 hora fazendo a meditação. Isso aí, o tempo, a pessoa... Como é que você faz? Você pode pôr um reloginho, você pode pôr uma música que você sabe que ela vai demorar tanto tempo, quando ela parar, você para também, né? Interrompe a meditação. Enfim, a sua criatividade vai te ajudar a descobrir isso. Mas não faça uma criatividade muito espontânea. Aprenda, leia primeiro. Pega esse livro que eu falei, Cristianismo Zen, pega o Música Silenciosa, um nome tão bonito, eu gostei demais, que eu comprei o livro pelo nome. E depois achei que o nome não fazia justiça a todo o conteúdo que tem. Então, os livros desse William Johnston vão certamente ajudar você a aprender a fazer a meditação. Existe o mantra. A mantra são palavras, né, que dentro da ideologia budista, em sânscrito, significa palavra sagrada, né? Mas ela pode ser a que você quiser. Ela é a oração monológica, né, porque você vai repetindo a mesma palavra seguidamente, lentamente e, de preferência, né, acompanhando o movimento da respiração. É a oração silenciosa e que te traz benefícios e te faz aprofundar na sua própria fé. Alguns obstáculos à oração. Nas diversas formas, né, existem coisas que atrapalham. Por exemplo, o ritmo de vida. Olha essa situação das grandes cidades, até aqui em Anchieta, que já não é nem uma grande cidade, mas tem hora que fica quase que nesse estado, né? Hoje, não ficava 15 anos atrás, agora já fica. Mas isso tudo faz a agitação da vida, pressa, desatenção, o imediatismo, todo mundo quer logo as coisas alcançar logo. A meditação não é coisa para você. Com 1 mês eu já estou fazendo bem feito. Não, eu levei anos para ir treinando, para poder fazer, né? E depois que você treina, você tem condição realmente de fazer direitinho. Mas não é coisa que vai... eu não senti nada. Eu estou fazendo há 6 meses, não senti nada. Isso você já está sentindo. Você está sentindo que não sentiu nada. Então já foi alguma coisa que você percebeu em você, que você... fazendo meditação, não está sentindo nada. Ótimo. Continua, porque você vai perceber que isso já é uma lição. Outra coisa que atrapalha muito é a soberba. Por que soberba? Porque hoje, numa era de tecnologia, em que as pessoas acham que ciência é soberana, só ela que sabe tudo, e que vai fazer isso, vai entrar para cá, para lá. Tem conhecidos meus que estão trabalhando, não sei há quantos anos, pesquisando, porque ele quer encontrar no laboratório, nos estudos, a origem da vida. Eu falo, a origem da vida é só você pegar e pensar em Deus, a origem da vida é nele. Mas ele, não, isso aí, Deus não existe. Então o negócio é tudo na base da tecnologia, onde os computadores estão assumindo os lugares dos seres humanos, e daqui a uns tempos, eu já falei, nós vamos ser tudo encostado e vai ficar só robô trabalhando, fazendo as coisas, e nós vamos ficar sentados, vamos todo mundo ficando balofo. Aliás, a gente já vai observando que as pessoas hoje já estão ficando obesas, muito obesas. Por quê? É exatamente isso de se entregar só a ter soberba. Não preciso mexer com nada, não vou fazer isso, fazer aquilo, e só quer saber dos prazeres e ficar quieto. Então, a coisa vai complicando. Pedir e agradecer é uma coisa muito própria de quem não é soberbo. É de quem tem a humildade, que pede e quando recebe agradece. A maioria das pessoas ou não pedem ou se pedem, quando recebe não agradece, né? Então, como é que a gente pode esperar uma pessoa que tudo para ele é ciência, é máquina, é tecnologia, são números, né? Ele vai pedir a alguém que ele não vê, que ele não coloca na ponta do microscópio, que ele nos tubos de ensaio nunca conseguiu fazer uma mistura que mostrasse um restinho de Deus, né? Como é que eu vou aceitar uma pessoa dessa que eu não tenho como atingir com a minha ciência? Então,
ele não existe. Não acredito nele. E não vou aceitar que exista uma pessoa superior a mim, né, que eu nem consigo vê-lo. Então, esse é um obstáculo grande à religiosidade, à fé, né, e às orações. Outras pessoas já são mais crédulas. Elas acham que tudo é magia. Então, tudo vai conseguir através de mágica, as orações são mágicas, os santinhos colocam um crucifixo, colocam mais não sei o que, mais não sei o que lá, e patuase, mais tantas coisas esperando efeitos mágicos. A magia é decepcionante. Ela não faz nada. Quem espera efeitos mirabolantes vai sempre sair frustrado. E outra coisa, tem pessoas que perguntam, eu tenho que determinar um tempo para oração? Não. Não, porque a vida deve ser uma constante oração. Você, até o seu alimentar, deve ser uma oração. Você olhando aquele alimento, imaginar como que aquele alimento foi parar no seu prato, qual foi toda a origem daquele alimento, você já está orando. Você já está ali naquele momento agradecendo quem criou aquilo tudo. E não adianta querer achar explicação científica, que toda explicação científica morre quando você chega na causa primeira. As causas intermediárias a ciência alcança, mas a causa primeira é Deus. E Deus é inalcançável por qualquer meio humano. Nós somos criaturas, né, e não criadores. E concluindo, uma expressão importante que eu quero deixar com vocês. Ore. Ore sempre. Em todo momento, seja uma pessoa de oração. Jesus disse, estejam vigilantes e orem sem cessar. Está lá em Lucas 21. Né? E o Papa Francisco, agora recentemente, repetiu, o segredo para nós estarmos vigilantes, para ir não fazendo bobagem, não cair em situações desagradáveis, é a oração. A oração é que nos fortalece e nos dá esse meio. E tomar consciência de que Deus não precisa das nossas orações. Nossas orações não acrescentam nada em Deus, porque Ele já é tudo. Nós vamos acrescentar o quê em quem já é tudo? Então, Ele não precisa, mas nós é que precisamos de orar. Nós temos necessidade, porque as nossas orações, nós levamos elas a Deus, mas elas voltam para nós nos benefícios que nós precisamos. Por isso, eu repito, orar sempre. Com isso, nós chegamos ao final dessa aula sobre oração. Eu quero convidar a todos para a última aula, porque essa é a nossa penúltima aula. A última aula será a próxima, onde nós vamos abordar o sofrimento, a morte e o após-morte numa visão cristã. Parte desse assunto eu já abordei em palestras fora desse curso, mas ele será colocado aqui, às vezes repetindo quem viu a outra, as palestras que eu fiz sobre morte e tudo, que eu tenho várias também no YouTube, né? Vão fazer, mas isso aqui já foi falado, já, mas não no curso de catolicismo para adultos, que nós estamos fazendo e terminaremos na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando, se estão, deem o seu gostei, se não, não gostei, né? E os que quiserem, pode se inscrever, eu peço até que se inscrevam no meu canal, né? Sem qualquer ônus, porque isso ajuda muito nesse trabalho que a gente faz e vocês terão sempre notificações das novidades que for surgindo. Até a última aula.